Oi, pessoal, tudo bem? Joia? Eu sei que vocês estavam morrendo de saudades, não viam a hora de voltar até a aula de inglês. Então, estamos aqui de volta, tá? A gente vai falar sobre o Present Perfect na aula de hoje e a gente vai comparar com o Simple Past e com o Simple Present e vocês vão fazer alguns exercícios de fixação, tudo bem? Espero que vocês gostem. Saibam que eu continuo disponível por WhatsApp, por Facebook, por telefone, aqui pelo Moodle, para ajudar vocês, tá? Com as dúvidas e com o que eu puder, tudo bem? Então, contem sempre comigo. Então, vamos começar aqui a falar sobre o Present Perfect. Quando que eu vou usar esse tempo verbal? Eu vou usar o Present Perfect nessas três situações. Quando eu vou falar de algo que ocorreu no passado em tempo indefinido, ou seja, em um tempo que eu não conto, ou porque eu não sei, ou porque não interessa. Então, aconteceu no passado, mas eu não sei em que tempo. Segunda situação de uso, a amarelinha. Algo que começou no passado e continua no presente. Daqui a pouco a gente vai ver os exemplos. Então, começou no passado e continua até agora. Terceira situação que eu vou usar esse tempo verbal. Quando eu estiver falando de uma ação que se repete ao longo da sucessão temporal até o presente. Então, aconteceu no passado de novo, aconteceu num passado um pouquinho mais recente, aconteceu num outro passado um pouquinho mais recente. Então, a ação aconteceu e acabou. Depois ela aconteceu e acabou. Depois ela aconteceu e acabou. Ela aconteceu várias vezes. Eu li vários livros, né? A gente vai ver daqui a pouco vários exemplos de todas essas três situações. A formação. Eu tenho essa situação, uma coisa que começou no passado e continua até o presente. Ou uma coisa que aconteceu no passado em um tempo indefinido, que eu não sei quando foi. Ou uma coisa que aconteceu repetidas vezes no passado e veio caminhando até o presente. Como que eu vou construir a minha frase? Eu vou usar um sujeito, aí eu vou usar o verbo auxiliar to have no presente. Como que fica o verbo to have no presente, ou seja, no simple present? Fica have ou has. Revisão de simple present. Quando que eu uso have? Quando que eu uso has? Eu uso has com S no final para a terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela. He, she, it. He has, she has, it has. Quando que eu uso have? Para todas as outras pessoas. Primeira pessoa do singular e do plural, segunda pessoa do singular e do plural, e terceira pessoa do plural. I have, you have, we have, you have, they have. Então, sujeito, verbo auxiliar, have ou has, e depois o verbo principal da frase no past participle. O que é o past participle? Se a gente pegar a terceira coluna daquela tabelinha de verbos que vocês estão decorando desde o ano passado, lembra? Você tem ali o past participle dos verbos irregulares. Então, é a terceira coluna da tabela para os verbos irregulares. Ou para os verbos regulares. Lembra que quando a gente estudou Simple Past, a gente viu que os verbos regulares tinham a terminação ed? O Past Participle é igualzinho ao Simple Past para os verbos regulares. Eu vou ter de novo a terminação ed. Então, agora a gente vai ver nos exemplos aquelas três situações de uso e a formação dos verbos. Have, has, mais o past participle dos verbos. Agora, então, a gente começa a ver os exemplos. Vejam lá. O primeiro, eu tenho, então, uma coisa que aconteceu no passado, mas eu não digo quando, não interessa saber quando, ou eu não sei quando. I have moved into a new house. Eu me mudei para uma casa nova. No passado, mas eu não digo quando. Então, olha lá, have mais moved. Moved é um verbo regular, então termina com ed. Por que eu uso have? Porque meu sujeito é I. Segundo exemplo, have you ever seen snow? Estou perguntando se você já viu neve alguma vez na vida, no seu passado, não importa quando. Have, porque o sujeito é you. Seen é o verbo ver, né? Se, só, seen. Tá lá na tabelinha. Seen, past participle. Terceiro exemplo,
They have not finished their research. Eles ainda não terminaram a pesquisa deles. Have finished. Have mais terminação ed. Aconteceu no passado em um tempo indefinido. Eles não terminaram a pesquisa. Segunda situação de uso. Começou no passado e continua até o presente. We have studied here since 2018. Nós estudamos aqui desde 2018. Então, nós começamos a estudar aqui em 2018 e a gente estuda até hoje. Começou no passado, continua até o presente. Olha lá, have studied. Usei o have no presente e o verbo principal com a terminação ed, porque ele é regular, está no past participle. I have known Peter for 10 years. Eu conheço Peter há 10 anos. Então, a gente se conheceu 10 anos atrás e a gente continua se conhecendo até hoje. Então, eu conheço Peter há 10 anos. Have known. Olha lá o past participle do verbo irregular. Know, knew, known. Está lá na tabelinha. Terceiro exemplo. Mary has been in town for a couple of weeks so far. Mary está na cidade por 2 semanas até agora. Então vejam, ela chegou na cidade 2 semanas atrás e ela continua na cidade até hoje. Olha o verbo have no presente. Terceira pessoa do singular. Mary, she, has. Usei o verbo have com a terminação S. Has been. Been é o past participle do verbo to be. To be, was, were, been. Beleza? Verbo to be é um verbo irregular. Então, ele está lá na tabelinha. Terceira situação de uso. Aconteceu por diversas vezes no passado, caminhando rumo ao presente. We have had 5 weeks of classes this year. Nós tivemos 5 semanas de aula este ano. Então, nós tivemos uma semana, depois tivemos outra semana. Aconteceu várias vezes no passado, em destino ao presente. Aí a gente tem o verbo have como auxiliar, depois o verbo have como verbo principal. Então, tem lá o past participle desse verbo. Ele está lá na tabelinha. Have, had, had. Segundo exemplo. I have read good books lately. Eu li bons livros ultimamente. Vejam, read é o past participle de read. Também está lá na tabelinha. Read, read, read. Escreve igual, só se pronuncia diferente. Sally has traveled abroad several times recently. Sally, ela. Terceira pessoa do singular. Então, eu vou usar has, mais traveled, verbo principal, regular, com a terminação ed. A Sally viajou para o exterior diversas vezes recentemente. Então, aconteceu no passado, ela viajou, voltou, várias vezes recentemente. Present Perfect, formação. Então, a gente já viu aí a afirmativa, né? Mas só para a gente retomar, you have studied a lot recently. Então, olha lá, sujeito mais have no presente, mais past participle do verbo principal. Studied com a terminação ed. Você estudou muito recentemente. Ou você tem estudado muito recentemente. She has gone to London. Ela foi para Londres. Has, porque eu tenho terceira pessoa do singular. Gone, tá lá na tabelinha. Go, went, gone. Past participle do verbo ir, né? Como que eu coloco na negativa? Veja, se have ou has é o meu auxiliar, é o have ou has que vai carregar o not na negativa. You haven't studied a lot recently. Have not é a mesma coisa que haven't, que é a forma contrata. Olha como que faz a forma contrata. Eu pego have not, junto tudo numa palavra só, e no lugar da letra O, coloco o meu apóstrofo. Depois, she hasn't gone to London. Olha lá, has not é igual a hasn't. Também tem uma forma contrata. Juntei has mais not, tirei o O e coloquei o apóstrofo. Ela não foi para Londres. Interrogativa. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o auxiliar e colocar lá no começo da frase, antes do sujeito. O have ou has vem para antes do sujeito. Você faz a interrogativa. Have you studied a lot recently? Has she gone to London? Pegou o auxiliar, colocou antes do sujeito. Nós temos algumas palavras-chave que estão sempre presentes ou que estão muito frequentemente presentes com esse tempo verbal present perfect. E são essas palavrinhas aí que estão em destaque, né, em caixa alta. Ever, just, already, yet, e depois vai ter mais 2 no próximo slide. Ever significa já, alguma vez, indicando experiência na vida.
Have you ever driven a truck? Você alguma vez dirigiu um caminhão? Olha como que o ever é utilizado. Ele é utilizado antes do past participle, tá vendo? Então, além de observar o uso e o significado, a gente precisa observar onde que ele vem dentro da nossa frase. Lembra de música? É sempre bom. Você lembrar de uma música, você lembra do uso. I wanna know, have you ever seen the rain coming down on Sunday? Just indica que a ação acabou de ocorrer. Sally has just left home. A Sally acabou de sair. Ela já saiu, mas no sentido de ela acabou de sair, acabou de acontecer. Quando eu uso just com present perfect, ele significa que a ação acabou de acontecer. Então, é um passado que eu não disse quando, mas que acabou de acontecer. Already, yet, indicam relação com o tempo. Already significa já, yet pode significar já, se for na interrogativa, ou pode significar ainda, se for em uma negativa. We have already finished our work. Nós já terminamos nosso trabalho. You haven't seen anything yet. Você ainda não viu nada. Olha o yet na negativa, significando ainda. Have you already seen Matrix? Você já viu Matrix? Have you had lunch yet? Você já almoçou? Olha o yet aí na interrogativa, significando já. Since e for, as outras duas palavras-chave que são bastante usadas com present perfect. Since significa desde, marca o início de uma ação passada que vem até o presente. I have worked here since 2018. Eu trabalho aqui desde 2018. For, eu traduzo por, significando por um tempo. Marca a duração de uma ação que começou no passado e vem até o presente. I have lived here for 8 years. Eu moro aqui há 8 anos. Agora a gente começa a comparar, então, o present perfect com o simple past, já que os dois são tipos de passado, né? Eu uso simple past para falar do passado e eu uso present perfect para falar do passado. Então, olha lá a diferença de uso deles dois. Eu vou usar o present perfect para uma ação passada sem definição do tempo em que a ação ocorreu. E eu vou usar o simple past quando eu tenho um tempo determinado, específico no passado. I have already seen that movie. Eu já vi aquele filme, mas eu não conto quando. Eu vi em algum momento do meu passado, eu vi esse filme. Se eu quiser contar quando foi que eu vi, eu vou usar o simple past. Olha lá do lado. I saw that movie last week. I have left some money for you. Eu deixei algum dinheiro para você. Eu deixei o dinheiro para você no passado, mas eu não te conto quando. Eu deixei, tá lá. Se eu quero dizer quando foi que eu deixei, I left some money for you this morning. Eu uso o simple past do verbo. Então, olha aí a diferença da conjugação verbal nos dois tempos. Terceiro exemplo. Have you studied for the test? Você estudou para a prova? Não quero saber quando. Estou perguntando se você estudou em algum momento do passado. Se eu quiser perguntar quando, did you study for the test today? Usei o simple past. Então, essa é a ideia aí, né, da diferença do present perfect para o simple past. Present perfect versus simple present. Agora a gente vai comparar o present perfect com o simple present, porque o present perfect, apesar de eu ter acabado de dizer que é um tipo de passado, ele também é usado para falar do presente, né? A gente viu as 3 situações de uso no início dessa apresentação de slides, né? Então, olha lá, o present perfect eu uso para falar sobre uma ação que começou no passado e continua até o presente. E o simple present eu uso para falar de uma ação cotidiana da minha rotina ou sobre um fato no presente. Então, olha lá os exemplos. Aqui no present perfect. I have waked up early recently. Eu tenho acordado cedo recentemente. Alguns dias atrás eu estava acordando cedo e ainda estou acordando cedo. Uma ação que começou no passado e continua até o presente. Esse woken aí em azulzinho é porque tem 2 formas de fazer o verbo to wake up no past participle, né? Eu posso colocar ed ou eu posso pegar a forma irregular da tabelinha. Wake, woke, woken. Se eu quiser falar no meu cotidiano, I wake up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. Rotina, vou usar o simple present. Então, olha aí a diferença de uso dos dois. Olha o segundo exemplo. She has read famous books
lately. Ela tem lido livros famosos ultimamente. Então, ela leu um, ela leu outro, né? Até o presente. Então, você tem aí uma situação de uso do present perfect. Agora, ela sempre lê livros famosos. She always reads famous books. Eu uso simple present, porque agora eu tô falando de rotina, uma coisa que ela sempre faz. They have lived here for 5 years. Eles moram aqui há 5 anos. Eles começaram a morar aqui 5 anos atrás e eles continuam morando até hoje. Eu tenho uma situação de uso do present perfect. Aqui eu tenho um fato no presente. Eles moram aqui. They live here. Então, fica aí essa comparação entre o present perfect e o simple present. Gente, essa daqui é a referência de onde eu tirei todos esses exemplos, né? E é isso. Depois vai ter os exercícios para vocês fazerem. Um beijo, tudo de bom e até o próximo vídeo.